boa tarde a todos neste penúltimo painel deste congresso que já é um sucesso. E gostaria de parabenizar, então, o Instituto Brasileiro de Direito Tributário, na pessoa de seu presidente, meu querido amigo Dr. Ricardo Mariz de Oliveira. Parabenizar também os organizadores, professor Luiz Eduardo Schwery, professor Luiz Flávio Neto, professor Rodrigo Maito, e dizer que as dificuldades trazidas pela pandemia mostram que os organizadores souberam, como poucos, transferir um evento presencial para o online sem qualquer perda na qualidade, tanto das apresentações quanto dos debates. Então, merecem todos os nossos parabéns, tanto o IBDT quanto os organizadores. O tema deste painel é Transparência Internacional, Troca de Informações e Direito dos Contribuintes, é absolutamente fundamental. E gostaria de fazer breves considerações sobre o porquê deste tema ser fundamental. Na minha visão, ele é fundamental por três razões. A primeira delas, porque muitas vezes as discussões no direito tributário internacional são tão complexas, tratando de pontos técnicos e minúcias da tributação internacional, de fatos econômicos transacionais, de organizações societárias e financeiras que envolvem múltiplos atores e múltiplas jurisdições, que envolvem análise de documentos multilaterais escritos, traduzidos e comentados em vários idiomas, que pode se perder de vista que atrás de tudo isso há direitos, muitas vezes direitos fundamentais de contribuintes, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Por isso, então, a primeira razão da relevância e da importância deste painel. A segunda razão é que, com o avanço da tecnologia e com a celebração de cada vez mais tratados que envolvem a troca de informações entre os países, isso, há alguns anos, era só, enfim, um desejo, essa transparência, e hoje é uma realidade que abre, certamente, novos campos para questionamentos jurídicos sobre essas trocas. Em especial, questões envolvendo a proteção de dados, né, e das informações fiscais dos contribuintes nas diversas jurisdições e, especialmente, a sua utilização nessas jurisdições, uma vez que tais informações sejam intercambiadas. A terceira dessas razões, já no final, é a necessidade urgente de um equilíbrio entre as exigências de transparência, os direitos dos contribuintes e os procedimentos, tanto administrativos quanto judiciais, e tanto fiscais quanto penais, de fiscalização e cobrança dos tributos. Então, esse equilíbrio entre transparência e fiscalização e cobrança demandará certamente uma atuação conjunta dos diversos países que trocam as informações. E o meu risco aqui, já deixo a minha primeira provocação aos nossos painelistas, o risco que eu vejo é que talvez a troca de informações possa ser um elemento que empurra essa balança, né, que tip the scale, em favor apenas aos procedimentos de fiscalização. E que a gente tem aqui, então, talvez uma retração na proteção dos contribuintes em favor da fiscalização e da cobrança tributária. Então, eu parabenizo novamente os organizadores pela escolha deste relevantíssimo tema e nós contaremos com autoridades reconhecidas, tanto no Brasil quanto no exterior, para falar hoje para todos nós. Em primeiro lugar, teremos a professora, enfim, não está em ordem, mas coloquei na ordem alfabética, a professora Irma Mosqueira, que é professora associada de Direito Tributário na Universidade de Leiden, na Holanda, e pesquisadora principal do European Research Council da globaltax.gov. E é PhD na Holanda. E foi bolsista Fulbright também nos Estados Unidos, tanto em Nova York quanto na Flórida. Em segundo lugar, a professora Patricia Brown, professora da Universidade de Miami e professor in residence agora no IBFD na Holanda, então, no ano de 2020. Temos também a doutora Raquel Novaes, advogada reconhecida no Brasil, mestre em Direito pela PUC de São Paulo e sócia do renomado escritório Machado Meyer. Temos o professor Humberto Ávila, professor titular da Universidade de São Paulo, também titular da Universidade da URGS, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
doutor em Direito pela Universidade de Munique, na Alemanha, e um renomado e reconhecido parecerista e advogado nas questões tributárias no Brasil. Temos o doutor Marcos Neder, que é doutor e mestre pela PUC de São Paulo, tem uma formação tão vasta quanto interessante, engenheiro, economista e jurista, então certamente poderá dar um ponto de vista também, porque já esteve do outro lado como subsecretário da Receita. Muito obrigado, professor Marcos Neder. E por fim, temos o nosso debatedor, o doutor Roberto Codorniz, que é professor associado, colaborador do mestrado do IBDT e doutor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela Universidade de São Paulo. Então, obrigado, Roberto. Eu agradeço novamente a todos pela disposição de estarem conosco. E, professor Humberto, o senhor tem a palavra, por favor. Eu queria, antes de tudo, na pessoa do Dr. Pedro Adami, agradecer pelo convite que me foi formulado, estender esse agradecimento ao presidente do IBDT, Dr. Ricardo Mariz de Oliveira, cumprimentar todos os organizadores, em especial o Roberto, que tão gentilmente tem conduzido os trabalhos e também de maneira muito competente. O meu tema é tratar de um aspecto que é o aspecto interno. Eu sei que há muitos debatedores que fazem parte desse painel, portanto eu vou me concentrar na questão do sigilo de dados no âmbito do direito brasileiro. Como todos sabem, a questão a proteção da esfera privada pode ser feita de várias formas, através de um princípio, através de uma regra, e a nossa Constituição fez uma opção. E essa opção está expressa no inciso 12 do artigo 5º, que todos nós conhecemos e que foi objeto de tantas decisões judiciais. Ali está escrito: é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, que é o das comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Se nós nos detivermos no enunciado normativo posto na nossa Constituição, que a gente pode gostar ou não, mas que é o enunciado que está posto, e investigarmos a sua forma lógica, nós chegaremos à conclusão de que a forma lógica é mais ou menos assim: se A, então B, salvo se X, ou, em bom português, sem informações privadas, então é inviolável, salvo se for comunicação telegráfica, por ordem judicial, nas hipóteses legais e para investigação criminal ou instrução processual penal. Então, em outras palavras, houve uma opção do Constituinte no sentido de estabelecer a proteção de dados. Podemos gostar dessa opção, mas foi a opção adotada pela nossa Constituição. Isso significa que esse dispositivo exprime uma regra. Essa regra proíbe que, sem autorização judicial, os dados de quem quer que seja, e dentre eles os contribuintes, possam ser passados para outros indivíduos e também outras autoridades. É evidente que esse enunciado normativo pode ser interpretado, mas a interpretação não me parece que possa fugir de 3 hipóteses. Ou se chega à conclusão de que, como para o caso pior houve proibição, para o caso menos pior, necessariamente tem que haver o condicionamento da ordem judicial. Isto é, se para investigação penal o Constituinte previu a necessidade de ordem judicial, com muito mais razão, então, quando se tratar de uma questão que não envolve investigação criminal. Aqui nós utilizaríamos o argumento a fortiori. Uma outra hipótese seria dizer o seguinte: se o Constituinte só permitiu para comunicações telefônicas, então necessariamente é porque ele proibiu para outras hipóteses, como é o caso do sigilo de dados. Nas 2 hipóteses interpretativas,
o resultado é necessariamente uma proibição. Então, na minha opinião, a nossa Constituição ela é absolutamente clara. Garante-se o sigilo de dados. Ele é inviolável. Essa foi a opção constitucional. No entanto, nós sabemos que há decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema. E o que dizem essas decisões judiciais? E aí vem a questão de como esse enunciado normativo terminou sendo interpretado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, num primeiro momento, em 2008, com o voto da ministra Ellen Grace, se entendeu que a privacidade não era absoluta, em razão do interesse público, poderia haver a quebra do sigilo de dados. Em 2011, contrariamente, o mesmo Supremo Tribunal Federal entendeu que o enunciado normativo constitucional exprimiu uma regra e que o sigilo de dados só poderia ser quebrado por expressa autorização judicial. E por isso a Receita Federal não poderia abrir esse sigilo de dados. Em 2015, o mesmo Supremo Tribunal Federal entendeu que esse enunciado normativo exprimiu um princípio. E com base no dever fundamental de pagar impostos e no princípio da solidariedade, entendeu que não se exigia autorização judicial e que, por essa razão, a Receita Federal poderia acessar os dados bancários sem qualquer tipo de requisito. Em 2019, o mesmo Supremo Tribunal Federal, em caráter liminar, entende que, sem autorização judicial, não se pode quebrar o sigilo de dados. Mas essa liminar terminou pelo mesmo tribunal, não sendo objeto de confirmação, e em 2019 ainda houve uma decisão do plenário por 9 votos a 2, dizendo que se poderia compartilhar sem autorização judicial os dados dos contribuintes. Então vejam, o que aconteceu aqui é digno de uma atenção especial da nossa parte. Eu vou retomar rapidamente o que fez o Supremo Tribunal Federal. Em 2008, relativamente à necessidade, à permissão ou não de quebra de sigilo sem autorização judicial. Em 2008, entendeu que podia quebrar, porque se tratava de um princípio. Em 2011, disse que não podia, porque se tratava de uma regra. Em 2015, disse que podia, porque se tratava de um princípio. Em 2019, no início, disse que não podia, porque era uma regra. E ainda em 2019, no final, disse que podia, porque era um princípio. Olhem que maravilha a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pode, não pode. Pode, não pode, pode. É princípio, é regra. É princípio, é regra, é princípio. Com todo o respeito que merece, e merece mesmo o Supremo Tribunal Federal, aqui nós temos uma jurisprudência, no mínimo, problemática e que não favorece a segurança jurídica em hipótese nenhuma. O que está por trás dessa jurisprudência oscilante do Supremo Tribunal Federal? O que está por trás é este entrechoque entre interesses privados e interesse público e um entrechoque entre direito interno e, vamos colocar assim, direito internacional, né, dos órgãos internacionais. E se entendeu, a meu juízo equivocadamente, que a nossa Constituição, no lugar de exprimir uma regra proibitiva, teria exprimido um princípio, e este princípio poderia ser objeto de uma ponderação com outros princípios, dentre os quais o princípio da investigação criminal, da efetividade do sistema penal, ou, enfim, princípios tais como transparência, publicidade, ou seja lá, solidariedade, ou seja lá o que for. Então, aqui existe um primeiro problema, e uma questão que me parece que deve ser respondida.
Esse enunciado normativo exprime um princípio ou uma regra? Se é princípio ou regra, o intérprete decide livremente, de acordo com o seu capricho e o seu arbítrio, e opta por um ou por outro? Ou o enunciado normativo exprime uma dessas espécies normativas e o intérprete deve respeitar a escolha que foi feita pela Constituição? De outro lado, existe essa questão relacionada à relação entre direito interno e direito internacional. E aqui nós sabemos que existem diretrizes de órgãos internacionais, especialmente da OCDE, no sentido de que deve haver uma flexibilização do sigilo de dados em favor da transparência, da publicidade para o atingimento de finalidades públicas. E aí surge a pergunta: qual é a relação que se dá entre direito interno e direito internacional? Um se sobrepõe sobre o outro ou não? Em quais hipóteses, se a resposta for afirmativa, e em quais condições o direito internacional se sobrepõe sobre o outro? Examinando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, se chega à conclusão de que este chamado interesse público, sempre ele, foi a razão para justificar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Se abriu mão daquilo que está disposto na nossa Constituição, a meu juízo, de maneira absolutamente clara, em favor dessas diretrizes internacionais que prevêem a flexibilização de dados. E aí, nesse sentido, até porque o meu tempo está terminando e eu preciso, digamos, fazer já uma conexão com o direito internacional, uma questão que deveria ser objeto de resposta, talvez nesse painel, pelo menos digna de reflexão por nossa parte, diz respeito a saber o seguinte: qual a natureza dessas diretrizes da OCDE? A OCDE é um órgão composto por representantes dos poderes executivos de países desenvolvidos, que têm constituições completamente diferentes da do Brasil. Tanto que esse dispositivo que eu li e cuja forma que eu analisei não encontra paralelo em nenhuma Constituição dos países que formam a OCDE. Diante disso, surge a pergunta: essas diretrizes desse órgão, que tem essa composição, devem servir de orientação para o Brasil, que tem uma Constituição diferente, que possui uma regra distinta ou não? Então, aqui, para provocar, eu pergunto: se a OCDE é formada por representantes dos poderes executivos dos países desenvolvidos, será que o Brasil deve seguir as orientações da raposa para saber como deve cuidar do galinheiro, desprezando os enunciados normativos constantes da sua Constituição? Essa é uma questão. E aqui, naturalmente, existe esse embate, que é um embate que vem do direito moderno em diante, que é esta supremacia do interesse público sobre o particular. A velha questão que sempre volta, que ajudou a formar o direito administrativo e o direito constitucional, mas que, com o advento da Constituição Cidadã de 1988, foi colocado em xeque. Mas essas decisões do Supremo Tribunal Federal, que naturalmente são decisões que podem ser doutrinariamente criticadas, como se está fazendo aqui, com todo o respeito, elas precisam ser cumpridas, de maneira que o que resta da discussão, pelo menos do ponto de vista normativo, é se o sigilo de dados pode ser quebrado sem autorização judicial e, portanto, as autoridades fiscais podem obter as informações diretamente de outros setores, como, por exemplo, o setor bancário, sem autorização, e podem compartilhar os órgãos públicos as informações entre si. A questão que passa a ser central é o devido processo legal. Como serão compartilhadas as informações, por quem serão compartilhadas as informações e com que fim serão compartilhadas essas informações.
especialmente no que se refere aos direitos dos atingidos, no sentido de saber o que está sendo feito com as informações, qual é a finalidade desse compartilhamento, entre outras coisas. Então, a minha parte, meus caros, era fazer um exame, ainda que breve, do direito interno, notadamente direito constitucional a respeito do sigilo, e passo a palavra, então, ao Dr. Pedro Adame para que continue conduzindo os trabalhos, mais uma vez agradecendo pela alegria de poder participar desse evento. Então, muito obrigado, professor Humberto. Certamente muito o que pensar. Dr. Roberto, por favor. Pedro, muito obrigado, professor Humberto, pela brilhante exposição. De fato, a gente vê que no precedente de 2015, inclusive, os compromissos assinados pelo Brasil foram vistos, digamos, como uma causa que pressionaria aí o Supremo, esse interesse público que o senhor comentou, que seria justamente permitir o acesso a informações para fins de troca e tudo mais. E o que a gente vê, olhando um pouco para a situação brasileira, é que o Brasil vem adotando, pelo menos nos tratados mais recentes, né, o artigo 26 com as cláusulas que impedem o sigilo bancário de ser uma razão pela qual eu posso negar a troca de informações. O Brasil celebrou também a Convenção Multilateral de troca de informações, né, de assistência administrativa. Então, de fato, o Brasil veio se comprometendo aí não só do ponto de vista da soft law, né, seria os relatórios, o próprio Fórum Global, mas também aí em alguns tratados a permitir esse amplo acesso de informações. Eu gostaria de passar agora a palavra ao panelista, professor Marcos Neder, que vai expor em termos concretos, como que um contribuinte pode ser prejudicado em algumas situações em que ele não sabe a razão pela qual ele está fornecendo uma informação solicitada pelo Brasil no contexto da troca de informações e, enfim, e aí a gente coloca também em evidência, talvez um pouco da fala final agora do professor Humberto, que seria justamente o direito do contribuinte de ser notificado previamente, de saber os motivos da troca de informações e com que fim, enfim, com qual é a finalidade para aquela troca, coloca isso bastante em evidência. Professor Marcos Neder, por gentileza, a palavra é do senhor. Professor Marcos, estamos sem áudio. Desculpe. Obrigado, Roberto. Boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer o honroso convite do IBDT, cumprimentar os organizadores desse evento de sucesso, o professor Luiz Flávio, o professor Chueire. E a minha palestra segue um pouco, e a comissão organizou muito bem. Vou tratar um pouco de dar uma concretude até que o professor Humberto caminhou, né? Na verdade, nós teve uma evolução muito rápida dessa questão da troca de informações. Eu me lembro do tempo, e eu vivi um pouco isso, que era muito difícil conseguir informação do exterior, tanto dar como receber. Um fiscal, numa fiscalização, nunca evitava pedir, porque demoraria e chegaria depois da fiscalização acabada. Mas, a partir do início dos anos 2000, o Brasil começou a se integrar uma velocidade muito rápida, aderindo aos acordos de troca de informação, e nós chegamos ao momento atual. Eu estava até olhando aqui no site da OCDE e fiquei surpreso com a classificação do Brasil. Geralmente o Brasil não é bom nesses mapas mundiais, mas aqui ele está com louvor, né? Ele fala as trocas de informação a pedido, e está aqui atendido amplamente pela OCDE, quer dizer, largely compliant. Quer dizer, o Brasil tanto fornece quanto dá informação a pedido. E seguindo essa trilha, a própria fiscalização, naquela relatório anual dela, publica agora quantas informações são trocadas, para tentar ter uma dimensão. Isso vai ser comentado pelos palestrantes seguintes, né? Mas no âmbito do FATCA, com os Estados Unidos,
foram trocadas 60.400 informações financeiras de contribuintes. No CRS, 860.000 contas bancárias foram trocadas. E no Country by Country Report, foram 34 países que trocaram informação. Eu tô assistindo outro dia um debate da OCDE com a Receita Federal, os próprios auditores dizendo que receberam mais de 100 tax rulings vindos da Europa. Então, houve uma mudança completa. Hoje em dia, o Brasil, se perguntado, responde. Agora, e o outro lado da questão? E quem está fornecendo a informação? Será que tem alguma garantia que o outro país não está sendo agressivo em termos da base tributária? Essa troca de informação, sempre a variável foi os países protegerem um pouco sua base tributária dos ataques, da concorrência. Existe até esse jargão de concorrência tributária entre países. Eu vou citar um exemplo concreto, é claro, não vou citar os envolvidos, mas para entender um pouco a via crucis desse processo. Um contribuinte, eu vou chamar situado, residente num país A, ele tem um direito possível de ser explorado. E ele vende esse direito para uma empresa brasileira que vai explorar esse direito, tanto no Brasil quanto pelo mundo todo. O fisco do país A resolve fiscalizar esse contribuinte. Inicia a fiscalização, mas ele está totalmente atendido às regras locais e ele fica curioso, porque houve uma transação da venda desse direito anos anteriores, em que foi pago uma quantia. Ele verificou o preço de mercado, estava tudo ok, e começou a pedir a informação da empresa brasileira. Primeiro ao contribuinte em si, que pediu à empresa brasileira, que negou, com base em sigilo comercial, segredo, e que aquele detentor do direito não tinha participação na empresa. Passo seguinte, o fisco do país A pede a todos os clientes, que é quase uma centena deles pelo mundo, que fornecessem os contratos. 90% desses também negaram, em razão de acordos de confidencialidade contratual. Alguns forneceram e alguns até foram a juízo quando eles para não fornecer. O cliente na Suíça entrou em juízo e ganhou judicialmente os direitos de não fornecer. E aí o fisco do país A resolve pedir para o fisco brasileiro. Há tratado entre os dois países para evitar a troca de dupla tributação. E aí começa a parte interessante desse procedimento. O fisco vai à empresa brasileira, mas não diz que está pegando informação para cumprimento desse tratado. Ela abre um MPF, agora que chama TPDF, né, de diligência e pede todos os documentos como fosse uma verificação normal. E lá dentro os contratos. O contribuinte desconfiado que ele já tinha acabado de ser auditado, ele não estava entendendo que ia ser auditado de novo, ele usa ali de acesso à informação e pede à delegacia que informe qual é o motivo da fiscalização, porque se fosse troca de informação, ele não entendia que deveria fornecer, porque ele não tem relação. É claro que o país A queria aplicar a regra de preço de transferência porque entendia haver uma vinculação. O fisco brasileiro falou, não, eu não sou obrigado a informar. O contribuinte entra em juízo pedindo, olha, esclareça qual é o motivo do pedido, porque se for troca de informação, eu entendo que isso é uma mera investigação preliminar do outro país. Ele não tem fundamento para me pedir essa informação. O juiz nega a liminar, dizendo, olha, aqui está só pedindo dados do contribuinte, não tem nenhum elemento nesse sentido. Continua o procedimento, aparece no processo de investigação no país A, o pedido desse país ao Brasil, com base no tratado, ele pede com base no artigo 26 do tratado, de troca de informação, o tratado é de evitar dupla tributação, e aparece posteriormente a resposta brasileira,
não a informação, mas a resposta que ele ia conseguir a informação. Aí eu fiquei curioso, porque quem responde é um coordenador de assuntos tributários, que na hierarquia da Receita seria terceiro, quarto escalão. Aqui eu estou trocando informação entre duas jurisdições. Se nós compararmos o nível do Ministério, seria sétimo, oitavo, e no nível da Presidente da República. Então, uma autoridade, de maneira singular, fornece esse tipo de informação sem o menor contraditório, ainda mais o contribuinte pedindo para prestar esclarecimentos. O que aconteceu na sentença, aí já com mais informações, o juiz fala, olha, eu entendo que pode trocar a informação, porque há tratado, há um procedimento investigatório no outro país, e ele afirma, o outro país é obrigado a manter sigilo, um pouco aplicando a experiência brasileira de troca de informações entre órgãos públicos. Então, a informação, finalmente, é fornecida, todos os contratos, inclusive com diferenças comerciais, era a vida do contribuinte ali. Ele praticava preços diferentes, estruturas de negociais diferentes. Com o resultado disso, o fisco do país A autua o detentor do direito e, curiosamente, não compensa os tributos pagos no Brasil. A empresa brasileira era do regime do lucro real. Tributava 34%, mas PIS/COFINS quase 50% no Brasil. Isso foi ignorado por outro fisco, cobrou novamente mais... Posso continuar? Cobrou praticamente toda a renda dele, virou imposto. Tributado a mesma operação pelos dois países, em clara bitributação. Curiosamente, no auto de fração, ele fala, não cabe a mim compensar os tributos. Se o Brasil quiser, dê iniciativa ao MAP, um Mutual Agreement Procedure, de acordo entre os dois países. Mas, curiosamente, pesquisando a legislação interna do país, qualquer MAP que se comece, interrompe qualquer defesa administrativa ou judicial. Eu tenho que interromper o processo. E, pela experiência que eu aprendi nessa situação, esses mapas demoram 2 a 3 anos, às vezes mais. E, curiosamente, eles não são obrigados a chegar a um resultado. Se o país entender que o tributo é devido, ele mantém a sua posição. E se o Brasil, revendo, porque foi entregue sem nenhum exame preliminar, inclusive a empresa brasileira já tinha discutido isso internamente com decisões favoráveis, ninguém analisou isso. Se o Brasil rever sua posição, não adianta, porque o outro país vai entender que a tributação, aplicando as regras de preço de referência, alocou grande parte da renda e tributou lá. Para discutir lá, o contribuinte precisava já pagar antecipadamente, o sistema lá é quase um solve e repete. Então, no final das contas, a operação foi bitributada. O Brasil não preservou seu contribuinte, não deu chance dele se defender minimamente, não analisou a hipótese de exceção do artigo 26, que é as hipóteses de sigilo. E o que resta a esse contribuinte numa situação dessa? Ele tentou recorrer ao judiciário. Isso mostra um pouco que nós não temos tradição. Hoje em dia, nos últimos anos, com todos esses escândalos que o país passou, quando alguém fala em fornecer informação, se fornece imediatamente. Mas onde fica o direito do contribuinte, né? Os países todos protegem um pouco sua base tributária. Tem que ver se outro país está pedindo com fundamento, porque ela era um contribuinte brasileiro que arrecadava tributos aqui. No final, o que vai lhe restar é fechar as portas no Brasil e ir para outro país. Esse é o sistema, a meu ver, de insegurança. Mereceria um procedimento na parte, por exemplo, de sigilo bancário. Se criou todo um mecanismo, um decreto que tem que haver motivação, tudo mais, sob pena de nulidade. Nessa área de troca de informação, mereceria o Brasil reavaliar seus procedimentos, dar chance de oitiva, analisar a situação concreta, não fornecer porque está pedindo.
não fornecer para ficar bem no mapa da OCDE, dizendo que troca, é só pedir que o Brasil dá a informação, porque ele prejudica a própria economia brasileira, os impostos aqui no Brasil. Então, seriam esses meus comentários principais. Eu queria dar um pouco de concretude a essa discussão, porque a gente discute muito um ponto de vista teórico, mas a realidade que se impõe, não pode a fiscalização chegar na empresa e dizer que está fiscalizando um programa de imposto de renda normal, quando ela sabia desde o início que ela queria era pegar informação, era uma diligência para informação para fornecer baseado num tratado de troca de informação. Não há transparência pelo outro lado. Se defende a era da transparência, esse procedimento tem que ser aperfeiçoado. Então, esse é um pouco os comentários que eu venho a fazer para enriquecer um pouco o debate nessa mesa. Muito obrigado a todos por me ouvir e devolvo a palavra ao professor Pedro. Muito obrigado, professor Marcos. Certamente temos muito o que pensar também agora, sabendo como ocorrem concretamente essas trocas. E eu fiquei impressionado pelo número de trocas. Certamente imaginava que eram menos. Doutor Roberto. Marcos, é interessantíssimo isso, esse aspecto, que é a transparência não do contribuinte, mas da administração pública, né? Então, de fato, um aspecto que hoje cobra-se muito só do contribuinte, que haja total acesso às informações bancárias, participações societárias e tudo mais, mas não se, da parte do ponto de vista da administração pública, nem sempre você tem uma atitude equivalente em termos de transparência. Acho bastante interessante o caso narrado. Queria passar agora a palavra à professora Raquel Novaes, que vai justamente fazer uma abordagem sobre as modalidades de troca de informação, como o Brasil se coloca nesse movimento internacional que a gente tem hoje em prol da transparência e da troca de informações, nas distintas modalidades e, enfim, os possíveis rumos futuros, né? Professora Raquel, a palavra é sua. Muito obrigada, professor Roberto. E eu queria começar cumprimentando a cumprimentar o IBDT pela organização desse evento, né? Que superou todas as adversidades desse momento que nós estamos vivendo para nos oferecer um congresso de extrema qualidade. Eu queria também agradecer o honroso convite que me foi feito para partilhar esse painel ao lado de professores que eu tanto admiro e estimo. O tema da transparência, eu acho útil para tocar nele, retomar alguns conceitos, né? Ele se baseia na cooperação internacional, que a seu turno se vale da troca de informações como principal instrumento para que essa cooperação se dê. A troca de informações nada mais é do que canais estabelecidos entre os Estados em termos acordados em tratados, por meio dos quais autoridades competentes de um Estado têm autorização para por esses canais e na forma como eles são estipulados, passar as informações, transferir ou trocar essas informações. Existem 5 formas de troca de informações previstas na Convenção para Assistência Administrativa Mútua, que é essa convenção que hoje didaticamente elenca e define as formas de troca de informação, os mecanismos. A primeira delas é a forma a pedido, a mais comum, se dá quando, sempre pelas autoridades competentes, um país solicita informações a outro sobre determinado tema específico e sobre temas específicos, né? Então, ela é também chamada de EO Standard. A gente ouve muito na literatura.
A segunda é a forma de automática de troca de informação, ou seja, prescinde do pedido e é feita de forma periódica sobre determinados dados previamente acordados entre os países. Depois temos a troca espontânea de informações, quando um país detendo uma informação que seja de presumível relevância para outro, através das suas autoridades, ele entrega essas informações ao outro sem pedido, com requisitos, obviamente, é regulamentado isso, em que situação que se dá, mas sem pedido. Depois temos as fiscalizações simultâneas, ou seja, duas jurisdições, por suas autoridades fazendo investigações simultâneas, fiscalizações simultâneas e trocando esses resultados entre elas. Isso tem mais ocorrido na Europa. E fiscalizações em outros países, em que um país solicita a outro acompanhar os resultados que esse outro país faz no seu contribuinte para obter as informações resultantes dessa fiscalização. Muito bem. A cooperação internacional tem uma história de mais de um século, né? Um dos benefícios dos congressos do IBDT, eu penso, é de ser um importante instrumento de atualização sobre a produção científica e acadêmica. E aqui eu registro uma obra que foi publicada nesse ano, que eu tive a grata alegria de visitar e que é da autoria do professor Roberto Codorniz, que nós temos a honra de ser moderados por ele, e que se intitula Cooperação Fiscal Internacional e Troca de Informações. Ela foi baseada numa pesquisa primorosa que sustentou conclusões desafiantes sobre o tema. E o professor insere a cooperação internacional em 3 estágios, 3 períodos que ele chama de 3 estágios. O primeiro deles começou no século XIX, seguiu-se pelo século XX, vai até o final do século XX. E naquele estágio, os países tinham como principal objetivo ver as suas empresas prosperando, se desenvolvendo, a partir das quais eles se desenvolveriam. E, portanto, o objetivo dos países com a cooperação internacional era prevenir a bitributação. A bitributação como foco maior e prevenir a elisão como um objetivo subsidiário. Como expressões importantes desse período, desse estágio, temos a Convenção Modelo da OCDE de 63, que no seu artigo 26 inicialmente contempla a regulamentação da informação a pedido, que veio sendo desenvolvida, né? Veio sendo expandida com relação ao seu escopo. Temos também, em 88, a assinatura pelos países membros da OCDE da primeira versão da Convenção para Assistência Administrativa Mútua e, portanto, termina-se esse período com esses resultados. Muitas trocas de informação a pedido em ambientes bilaterais. Em 98 surge o segundo estágio da cooperação internacional e surge a partir do relatório da OCDE intitulado Harmful Tax Competition, né? Competição tributária danosa, em que esse relatório retrata os danos causados pela competição fiscal entre os estados, tendo como instrumentos regimes benéficos, tributários benéficos, aqui no Brasil nós conhecemos como guerra fiscal, né? E os danos dessa tendência global. Bom, então esse estágio inicia-se com um novo foco dos países para exercício da cooperação internacional. Eles queriam combater a competição tributária danosa, né? Importantes eventos são registrados nesse período, nesse estágio.
Um deles é a OCDE em 2002 ter lançado, ter apresentado a convenção modelo para troca bilateral de informações, fora do âmbito do Tratado de Bitributação. Em 2009, a OCDE se reestrutura, né, o Fórum Global se reestrutura para admitir novos entrantes e não membros da OCDE, dando outra dimensão ao tema da transparência. Em 2010, nós temos o FATCA, dos Estados Unidos, temos a emenda, um protocolo de emenda àquela convenção que havia sido assinada em 88 para admitir os não membros da OCDE, e hoje é o principal instrumento de troca de informações, né? O mais recente número de signatários que eu pude consultar, existem hoje 137 signatários dessa convenção. E muito bem, depois em 2011 a União Europeia começou a lançar as diretivas nessa matéria. Muito bem. O terceiro estágio, também nesse estágio formularam-se conceitos de paraíso fiscal, regimes fiscais privilegiados que foram integrados em muitas legislações domésticas, inclusive na do Brasil, né? E o terceiro estágio nasce com o BEPS. O BEPS, o objetivo ali passa a ser a prevenção da elisão e da evasão fiscal. E um dos pilares do projeto no âmbito da OCDE é a transparência, ao lado da coerência e substância, que são seus outros dois pilares. Então, nesse terceiro período, no segundo período, até o segundo estágio, a chamada troca a pedido, ou EO Standard, era o standard para a troca de informações. A partir desse período, a troca automática, a EO, passa a ser, então, o standard desejado para a troca de informações. Bom, e a partir daí, troca automática tem se dado em forma de criação de relatórios de troca de country by country report, CRS, bom, muito bem. Esse é um quadro que eu apresento nesse slide apenas para relacionar na história da cooperação os principais instrumentos e o mecanismo de troca de informação que está à base desses instrumentos. Muito bem. Como é que o Brasil se posicionou? Como o Brasil se posicionou nessa história de cooperação internacional? No início, de forma muito tímida, como ressaltou o professor Nader, né? Até tratados de bitributação, o Brasil até hoje só assinou 34. Só assinou 34, pensando o que para sua dimensão é um número pífio, pensando nos países do BRICS, que tem os principais, tem 3 vezes isso, o próprio México, nosso vizinho, tem quase o dobro disso. Então, nessa matéria o Brasil foi muito tímido. Mas em 2001 lançou o seu congresso, editou a Lei 104, complementar, que permite, vamos dizer, a derrubada do sigilo bancário, né? E isso é um importante marco na legislação interna brasileira. Essa lei passou pelo crivo do Supremo Tribunal Federal, que entendeu correto, que entendeu constitucional a lei, desde que houvesse um processo prévio. Portanto, passando a prescindir de uma autorização judicial prévia. Em 2007, o Brasil assina vários tratados de bitributação, tratados de troca de informações bilaterais, a partir de 2007, né? Transforma-se em membro do Fórum Global de Transparência em 2009, assina a convenção para troca, para assistência administrativa mútua em 2011, assina o FATCA e depois cria hoje todos os mecanismos para dar para colocar em prática a troca automática de informações. Portanto, criou a e-financeira, que dá base para ele fazer a troca de informação financeira no âmbito do CRS, criou o modelo do CBC, obrigando as suas empresas a darem as informações para que ele possa também fazer trocas automáticas. E ele vem trocando, sim, desde 2018, vem trocando, recebendo também os rulings dos outros países. O que se verifica, né,
no tema da transparência internacional é que o que os países hoje alcançaram realmente foi um estágio avançadíssimo, um grande avanço na matéria de transparência ocorreu nos últimos anos. E tendo os estados se aparelhado para ter o controle, a visibilidade, a informação de quase toda a vida do contribuinte. Eu digo quase porque eu ainda não vi nesses mecanismos nada de eficaz, por exemplo, para examinar o que se passa fora do mercado financeiro, como, por exemplo, atividades com criptoativos, mas isso é uma outra história. Os estados, sim, chegaram a um nível de aparelhamento tal que nada, muito pouco é resguardado ao contribuinte. Se antes, no início do século passado, a sua prosperidade, o seu inviolabilidade dos seus dados, o segredo, enfim, a privacidade dos seus dados era protegida e violada em situações excepcionais, hoje a regra é a exposição, com apenas uma exceção, que é aquilo que os tratados têm como vamos dizer, um impeditivo nos quais eles podem se justificar para passar informação, que é a proteção de dados comerciais e de indústria. Né? Muito bem. Realmente, a partir nos últimos tratados, e o mundo hoje já está num sentido que não dá mais proteção ao segredo bancário, as jurisdições não estão mais autorizadas a justificar a recusa da troca em base de segredo bancário e portanto, só resta isso. O que eu coloco aqui para reflexão e na linha dos professores que me precederam é que todo movimento como todo movimento pendular, os extremos não são desejáveis. Né? Nós passamos de um estado a outro e o contribuinte hoje não tem como exercer seus direitos e a minha crítica, a crítica que eu faço e que eu entendo que é amparada, ao menos no nosso sistema, é que o equilíbrio desse pêndulo estaria realmente numa salvaguarda procedimental. Da mesma forma em que o contribuinte, o Estado, tem o direito de ter acesso às informações em relação ao contribuinte deve ser dado o mesmo direito de procedimento, né? De procedimento, saber o que ele, quando trocas de informação estão ocorrendo a seu respeito, para que finalidade, e para que ele possa exercer, pelo menos à luz do nosso direito, o direito de defesa, que é incondicional, que é fundamental, e, portanto, a seu critério, exercer esses direitos. Portanto, na minha visão, o pêndulo precisa ser centralizado e isso se daria, sim, com a salvaguarda procedimental para o exercício do direito de ampla defesa. Com isso eu termino, desculpe passar um pouquinho do meu tempo. Raquel, muito obrigado pela sua apresentação. Muito obrigado, inclusive, por fazer menção ao meu livro. Foi um presente, eu não imaginava que você fosse se debruçar sobre ele tanto nessa ocasião. De todo jeito, eu me sinto muito honrado com a menção. E eu gostaria agora de passar a palavra para a professora Patrícia Brown, que vai expor um pouco para a gente do contexto de outras questões, que são muitas das questões relativas aí à proteção dos dados, à confidencialidade dos dados fornecidos pelos contribuintes, e ela inclusive vai trazer aí muitas preocupações que hoje talvez não estejam no nosso radar,
mas que certamente são dignas de uma grande reflexão da nossa parte. Então, eu chamo a professora Patrícia, agradecendo pela presença dela, assim como agradeço pela presença de todos os senhores senhoras que vieram aqui com tanto empenho e estão participando do painel. Chamo então, passo a palavra então à professora Patrícia nesse momento. Professora. Thank you very much, and thank you for the invitation to speak at this conference. Hopefully someday we'll all see each other in person. You know, when I get invitations, sometimes they're about things that, you know, I can speak about many things, but I was very excited when I got this invitation because there were a number of things that had been bothering me, and this conference required me to really focus on them and think about them in a more rigorous way. And so we've heard, Roberto, can you go to the next slide? We've heard from all three of our prior speakers about the need to balance the public interest and the individual interest. I've collected here some of the different ways that foundational documents refer to this. And I'll actually give a little advertisement for Philip Baker, who has written a series of articles in for the IBFD publications on tax cases involving human rights in the European Court of Human Rights or the European Court generally. And they're very interesting, and they show this balancing in a more general way. And I think that Professor Raquel's reference to the pendulum is very relevant here, because I think obviously we're swinging in very much in favor of the governments right now, and it's really up to practitioners and academics to force the pendulum back towards individual rights. And so this panel is an excellent reminder that we need to do that. So to get into the core of those things that are bothering me, if we can go to the next slide. If you look at the past on information exchange, we've had this maybe relevant or foreseeably relevant standard, and that's really a balancing test. And it says that you can invade someone's privacy only if there is a connection to a tax case. And the intention is to guard against phishing expeditions. And so I think we would all say that we have a pretty good handle on how information on request should be handled, but there are differences in countries' approach to the use of the information that can still create problems even under the old standard. And so, for example, in the United States, there's a case called Aloe Vera, where a taxpayer sued the US competent authority because information had been provided to the Japanese government under the tax treaty. And the taxpayer's argument was, everybody knows that information that is provided to the Japanese tax authority will appear in the Japanese press. And therefore, by providing the information, the taxpayer's rights were violated. That case went on at least a decade, and I think it was close to 20 years. And at the end of it, the court agreed that, in fact, the IRS had provided information to the Japanese tax authorities in a way that was inconsistent with the treaty, and therefore the taxpayer won. But the damages in that case were limited to $1,000 per taxpayer. So after about 20 years, the taxpayers walked away with $4,000 from the IRS. So even if the taxpayer has some rights, there's a question, which we'll come back to at the end, about what is the recourse in these cases.
But the aloe vera case at least suggested to the US competent authority that they have to be very careful about what the recipient country is going to do with taxpayer information. Now that aloe vera is gone, there is a new case that is just starting called PURI, P-U-R-I, and I think it's going to be the next very interesting case in the United States on information exchange. The IRS is trying to execute an information request made by the Indian government. This case presents a number of issues. There's an argument about difference in use. Information that the Indian government uses information in a way that's different from the IRS, from what the IRS is allowed to do, and that is a defense that has been made in this case. There's also a question about the scope of the request. It asks for 16 years of bank information, and during part of those years, at least 8 of those years, the taxpayer was actually living in the United States and claims to not even be a resident of India. And finally, the argument is that the request is being made for political reasons in India. The taxpayer comes from a prominent political family in India. And so the IRS, the taxpayer, the bank, the IRS, and the tax court will all be dealing with all of these accusations to decide whether information can be provided. So even under our existing regimes, I think there are questions that still need to be sorted out. But I think as we move to automatic exchange, the questions become even more difficult, and we need to examine our practices to make sure we're still balancing them correctly. I want to say that I am very supportive of automatic exchange of information. I worked on the Secretariat at the OECD when in the TRACE group, where a lot of the technical work on automatic exchange took place, which allowed the CRS to happen so quickly after FATCA was adopted. But it's important to keep in mind that when we were doing that in the TRACE project, the assumption was that there would be a pilot group, the automatic exchange would be done voluntarily and incrementally. And so we knew that there were issues that would pop up that would have to be dealt with. But we thought we had time to do that. When FATCA and then CRS happened, what was supposed to be a voluntary incremental process became universal and mandatory. And so now we are having automatic exchange of information with many, many countries. And so these issues are bound to crop up. And so if we can go to the next slide, if you look at, there was an OECD population publication called Keeping It Safe, which is fine as far as it goes, but if you read that now, it's very clear that the focus was on information that was received, that was exchanged on request. They talked about making, how to make sure that the information was only available to a very few people, that it was locked up at the end of the night, that, most of the document was about, doing background checks on employees. So the concern was that there would be a leak by an individual employee, not protecting the information or having access to the information. Now, some of the OECD's work since then has focused a little bit more on cybersecurity,
And my understanding is they do send cybersecurity experts, but still the guidance, I think, has not caught up to the real threats. And that is, CRS was designed to have a very seamless process of collecting, transmitting, and incorporating information into the recipient country's matching system. But once it's in the, and that's what you need to do, right? To make it really effective, it shouldn't matter whether information is, the IRS or the Brazilian tax authorities are getting information from a local financial institution or a foreign financial institution. It should go into the system automatically so that it can be most useful to the tax authorities. But if you do that, you have to think about the security and the protection of that information in a different way. Right? It's not enough to make sure your employees are not corrupt or just curious in some cases. The IRS has a problem with browsing. Employees looking at famous people's tax returns. That happens every once in a while. You have to, the real concern is that you have massive databases that can be hacked from the outside, that not enough attention is being paid to cybersecurity. And in fact, so last year, Bulgaria's entire tax database was hacked. Millions of people's data was made available to whoever hacked it. And you have to question, now when you put together the Alavera case that says that the US tax authorities have to worry about what's going to happen to the information that they give to other countries, what does the IRS have to do before it can start exchanging information with Bulgaria again? The OECD has its processes through the Global Forum, but I guess the question is whether any tax authorities that are providing information can rely on that process. And so, there is a tendency, I think, for all of us to say, well, hacks are a fact of life. But these sorts, the information that is going into these databases is very sensitive information. And it's hard to recover it once it's disappeared into the dark web. Can we go on to the next slide? I think the other point, and there's another group of questions that I've been thinking about recently. And I will say this came up while I was in Amsterdam at the IBFD, and a young lawyer from Kazakhstan brought to me the online cash registers. And I started to think about the information that should be exchanged automatically, because if you're looking at the maybe relevant or foreseeably relevant standard, we can assume that all information about income is going to satisfy that standard. We may also decide that information about bank accounts may be relevant. But I think things get trickier when we're talking about expenditures. And so if you think about big ticket items, boats, planes, real property, that's information that other countries would like to be able to get the US to provide to them in some cases. It's always frustrating to those countries to discover that that information resides at the state level and sometimes even at the local level. So it's not readily available to the IRS. But the IRS can get that information, obviously, from the states. There are a series of cases involving what the US calls a John Doe summons.
In a John Doe summons, the IRS does not have to have the name of the particular person, but it can identify a class of individuals. And so going back to the early Professor 2000s. Please, Yes. I would like to ask you to conclude your reasoning, please. Sorry. Okay, I'm sorry. I meant to put on a timer and I forgot to do it. No, try to finish that in 1 minute, if possible. Okay. And so the IRS has been collecting information for itself from about U.S. customers of foreign banks who have put money in those banks and then gotten gift cards or credit cards that they've used for small purchases. But that work has been sort of extended with the use of online cash registers. And in the purpose of an online cash register is for the tax authorities to be able to collect information about the retailer who would otherwise potentially be hiding the income that it's receiving. But at least in some countries, those online cash registers also record customer data. And it's unclear, while I'm happy to have Amazon know what I'm buying and reading, I'm less happy about the potential for the government to know what I'm buying and reading and where I'm eating. And so I think that this is an area, the Forum on Tax Administration has put out a publication that really doesn't talk about taxpayer rights at all with respect to online cash registers. And I think it's something that people should be focusing on. And so the conclusion I would make is that we need to ensure that governments will always try to amass information. And once they have it, they will want to exchange it with other countries. And I think we need to be very diligent about ensuring that that we maintain the balance that is in the agreements that allow for this exchange of information. So these are some of the points that I think are going to be hot button issues in the next few years. So thank you. Thank you, Professor Patricia. Thank you very much. Okay, thank you for your presentation. I would like to invite Professor Irma Valderrama now to give her insights. Posso falar em português, desculpa. Eu gostaria de chamar a professora Irma para agora trazer a perspectiva dela sobre esse ponto, pontuando que o que a gente consegue ver ao longo disso tudo é que quanto mais a gente vai para a troca automática e espontânea de informações, mais a gente acaba tropeçando em dificuldades da garantia dos direitos dos contribuintes. Eu acho que aquele ponto que a professora Patrícia comentou, muito bem dito, é muito mais fácil atingir um equilíbrio correto de interesses entre fisco e contribuinte quando se está na troca a pedido de informações, mas quando se passa para a troca automática, em que eu tenho um fluxo muito grande de informações, eu tenho questões relativas à confidencialidade, ao segredo, e até mesmo participação do contribuinte. Antes da professora Irma entrar na apresentação, eu gostaria apenas de soltar o nosso quiz, se a nossa equipe puder soltar o quiz, justamente sobre essas questões. Quais seriam os direitos dos contribuintes, digamos, na troca automática de informações, se eles teriam algum direito procedimental, bem como se haveria possibilidade de, qual seria, digamos assim, seria desejável ter a troca de informações relativas às suas despesas. Então, a gente vai ficar aqui, vai aparecer o quiz para as pessoas poderem analisá-lo e votá-lo, isso sem prejuízo, claro, enquanto a gente tiver a apresentação aqui da professora Irma. Professora Irma, por gentileza, a palavra está com a senhora. Thank you so much. Can you hear me? Yes? Okay. Roberto, how much time I have? $12 minutes.
12 Okay, minutes. if you let me know 14 2 minutes before the 12 minutes, great. And if you will help me with the slides. First of all, thank you so much for the invitation, and I apologize. With the laptop, with the tablet, and with the telephone, and it was still difficult to try to get connected with the camera. So I apologize for that, and also to Professor Nether, because there was some sound when it was me trying to solve this problem. So if I would try to have in these 12 minutes, and if Roberto could just go to the next slide, to identify, I think that the problems have been identified, but we need to find the solutions. And one of the things that, of course, the OECD is aware of is that now that we have this system for exchange of information, automatic, on request, spontaneous, at domestic level, but also at the international level, not only with tax authorities, but also with other authorities, such as, for instance, money laundering, oversight authorities, and so forth. The question is now how we can develop a framework that it protects the confidentiality, the privacy, and the data protection. And as all the panelists have already mentioned, we are not talking only about, there is of course a lot of problems, a lot of instruments, but unfortunately there is no specific instrument to protect this confidentiality, data protection of at least an international instrument, because you look at the Multilateral Administrative Convention on Mutual Assistance Matters, and it will not give you the possibility to discuss, to have rules of confidentiality of data protection. So what happens then is if normally regarding data protection, for instance, the next slide, Roberto, what happens is that a lot of countries, and we did a survey of a comparative study in the past with Brazil, Colombia, Uruguay, and South Africa, where we identify that most of the countries were following the 1995 Data Protection Directive. But this Data Protection Directive was out of date because, of course, it needed to update it for the EU directive and regulation, so the new EU regulation. What happens at that time in Brazil, when we were looking at that, and this was the comparative study like almost 4 or 5 years ago, the data protection law was still being discussed. However, now with the new data protection law, includes also, in the same way as the regulation, includes the protection of data. But one of the things that happens is that compared to the 1995 directive, when only talks about personal data, the data regulation, the new regulation from the European Union, talks about sensitive and biometric data. And sensitive and biometric data, genetic and biometric data are sensitive data, and therefore it should be protected. The problem is, as Professor Brown already mentioned, what happens with profiling? If I use the data and I know which political party I am, what are my hobbies, what do I buy? I mean, you may have no problem, but of course, we know that all the information is available now for sale. So one of the questions is what happens when this is being used for data profiling? So if they know that you like to travel and you travel so many times to the Cayman Islands, for instance, or whatever, they may say, well, it happens that you are perhaps going to that Cayman Islands and it's not gonna be because of the nice weather. It happens, for instance, now in the Netherlands that if you have a double nationality, like in my case, I'm Colombian, I'm Dutch, they will also look at, oh, you are Colombian. Actually, double nationalities will be checked more. So this kind of data profiling, which should not be allowed, it is still not protected in the data protection. And of course, since this data protection only refers to certain parts taxpayer information, then you have problems. Some problems that you can have are, for instance, if we are talking about data protection, who is the controller? The data controller. Which requirements the data controller we have? Which rules of confidentiality? How to storage the information? Who has access to this information? What happens if the tax administration gives the information to a third party by mistake? Is that person also bound by confidentiality? In South Africa, it does. In other countries, it does not. So it is important also the training of the tax administration, but of course, this is a domestic level. So all these rules, which rules how to storage the information, who has access to information, training tax administration, should be done in each country. So I will move a little more towards the privacy and the data protection.
And if I can go to the next slide, please. Yes. So what happens is that we are discussing now rules of exchange of information. So automatic exchange of information means that your information is not only what the other country requests. For instance, in the Netherlands, it used to be that we have this notification to the taxpayer. So if the tax administration of Norway was going to ask information from the tax administration in the Netherlands Dutch tax administration will notify the taxpayer. And the taxpayer will say, actually, you shouldn't give all this information. The reason why the Netherlands took away this notification right is because all the other countries don't have it. And it seems that it was not a problem. So in a letter of the state, by the State Secretary of Finance in the Netherlands, they say, well, if the other countries don't, we don't, then we don't have a problem. And of course, you have also the requirement of the peer review that it refers to the 90 days for the exchange of information. So it should be timely, in a timely manner. So when we look at this, and we look at how difficult it is now to also use this information, because in this case, the information and how to protect the confidentiality, but also which type of safeguards we can see, and we need to guarantee the confidentiality and to prevent situations where the leak of information may result in risky situations. Every time when I bring this case and I say this could be situations where it's information being given, but it can also cause problems for the family. And of course, they say, yeah, you are from Colombia, so it may be that your past says something about it. And I say, no, it happens also here in Europe. It happens in Eastern Europe. It happens in Russia. Were you able to share all the information with Russia? I don't know. So when we look at that, if you could just please go to the second slide. Here I give you some kind of elements that you have for the confidentiality, like I mentioned to you, the analyze information, access to information, and so forth. Let's go to the safeguards. Please, Roberto, the next slide. So when we have the safeguards, then I thought, well, if we are discussing this exchange of information and we have this automatic exchange of information, which type of instruments we have? And what is interesting is that these instruments are non-binding instruments. So you have an OECD manual on information exchange, for instance. This is now being used by Brazil, where it has all the general and legal aspects of exchange of information, including confidentiality and tax secrecy. And then you have, for instance, the confidentiality, the 2013 OECD Guide on the Protection of Confidentiality. But these are best practices and recommendations. And you have the OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data. Again, guidelines. Please, the next slide, Roberto. And then you have the United Nations 99 Guidelines on Privacy and Data Protection. The question is, if we look at these instruments and we look at how they are guidelines, they are recommendations, but we do not have one specific instrument, and we do not have in the Mutual Administrative Convention on assistance in tax matters, but we only have a little, this says the confidentiality, whatever that means, and that's it, then we need to find out and we need to look for some solutions. And then I found in the next slide, please, Roberto, in the 1981 Council of Europe Convention for the Protection of Individuals with regard to automatic processing of personal data. This is only for personal data, so it's not about business data. We were having a conference, a great conference yesterday and today, and Professor Ana Paula Dorado was mentioning about the importance of having your data and the value of your data. And there, what you can see is that if we are talking only about personal data, we are also talking about business data, because it's trade secrets, it's your list of clients, whatever you have. And one of the shortcomings of this convention is that it's only for personal data. What happens is that this was a convention by the Council of Europe. So in 2001, there was a protocol that makes possible that these third countries outside the Council of Europe will be able to access, to sign this convention. And we have, of course, some few members, and including Uruguay in this list from Latin America. But then we have the next one, and this is what I think is interesting, because there is a 2018 protocol update. Please, the next one, Roberto. And in this one, it's about the big data.
So we not only have a convention for the automatic processing of personal data that is available for countries outside the Council of Europe, could be any country around the world, but we also have now a protocol that it says we are going to deal with the big data. So automatic processing of personal data, and in this case, big data. Because what you know, of course, is, as I mentioned before, the data controller, the big data, data mining, the algorithm. If there is an algorithm, and for instance, in this case, there is the algorithm, so then you say, well, the algorithm told me that you need to pay this amount of taxes. Can still the taxpayer appeal or object that algorithm? If you say, well, no, you may say, yeah, but why I'm gonna be as a taxpayer have to pay so much only for an algorithm? Because of an algorithm, it could be wrong. So in this case, it gives possibilities, and as you see, there is an obligation to declare data breaches, and there is a new right for the persons in algorithm decision-making. And this is important, because like you see, for instance, what happens now, tax administrations, and especially in Europe, they gather together and they do kind of data analytics. And they see all the computers and they gather together all the information that they have. But the amount of information is so much that, to be honest, it's not like you are really looking at the folder and looking every time, oh, I have this taxpayer, I have this taxpayer. They just go with all the analytics and the systems and the software that they have. And then the question is, of course, to start the investigations, but what about the information that is being provided? What is also interesting is the privacy by design. And the privacy by design principle means that you will take into account first, the design of the data processing is done in such a way that it prevents or minimizes the risk of interference with the data subject's right and fundamental freedoms. So what does it mean this? That it is not like I will only have the processing of data because I want to have it, but I need to develop in such a way that the freedoms and the fundamental rights, whatever that is, but of course we have, for instance, in Europe, we have the European Convention on Human Rights, and we also have some cases that I didn't mention here, but we have some of us in our blog, in GovTax.gov, and our project, we have some of those presentations there where we have discussed it also, and in the reading you have some of those cases, what they call the fundamental rights. Okay, so just to conclude, please, the next slide. What is the way forward? In my view, and Philip Baker always used to say, it's not if it happens that there is a data breach, but when it happens. And the Bulgarian case, as mentioned by Professor Brown, gives the good example that actually, yes, it happened. So what we should do about it? In this case, for instance, the Bulgarian case for these millions, because it's really millions, like Professor Brown mentioned, is 4 million Bulgarian and foreign taxpayers, in such a way that Switzerland, but also the members of the Global Transparency Forum, decided to stop the exchange of information with Bulgaria until there was not safeguards for the data processing. In this case was that they have the tax system, the digital systems of the tax agency security systems. So then, of course, this is important. So it's no, if it happens, when it happens, it happened, what should we do now? So then the way forward, in my view, is that we need more taxpayers' rights, more safeguards, now more than ever. And it is the responsibility of the tax administrations to ensure that there are sufficient rules for confidentiality, that there are also safeguards, and look at this Council of Europe Convention with also the big data to ensure the privacy, the confidentiality, and also the information exchange. It is also important to develop partner projects. 2 minutes? No, we need to finish. we are in no time. 30 seconds, please. My final thing is, I would suggest to Brazil, and I would suggest to all countries to sign and ratify this Council of Europe Convention. And I hope that I have convinced you, and there you have also some reading in case, and please feel free to contact me. Thank you so much. Thank you for your patience.
Thank you very much, Professor Irma. It was a very exciting presentation. We sure have a lot to think about. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos painelistas que nos apresentaram, fazer um breve fechamento. Infelizmente, nós não teremos tempo para as questões. Houve uma provocação sobre o DEC 6, quais são os efeitos das obrigações impostas aos intermediários, advogados e contadores de informar as autoridades sobre planejamento e reorganizações. Certamente é um tema, pode ficar para o próximo evento já como sugestão para os organizadores. Certamente dessas palestras ficou, enfim, a dúvida sobre o conteúdo e o alcance do sigilo fiscal, quais informações serão compartilhadas, de que forma elas serão compartilhadas, para quem elas serão compartilhadas, com que finalidade serão compartilhadas e as obrigações de quem recebe essas informações. Então, seguindo, enfim, o que eu aprendi com o meu mestre, o professor Humberto, é sempre importante fazer essas perguntas para que nós possamos respondê-las da melhor forma possível. E certamente nós todos aqui aprendemos muito hoje à tarde. Então, agradeço novamente, parabenizo o IBDT e os organizadores por este excelente evento e até a próxima vez. Muito obrigado.